Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Adriano Costa e estamos iniciando mais um programa de Escola Bíblica Dominical, um programa do canal AD Vila Brasil, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Vila Brasil, e que tem como pastor presidente o pastor Luiz Rios dos Santos. Conosco na mesa o diácono Genilson Henrique. Genilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. E conosco também o nosso irmão auxiliar André Lira. André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. E nosso estudo de hoje, nós iremos estudar com a temática Sendo Cautelosos nas Opiniões. Gostaria de pedir ao irmão Genilson que faça a leitura do texto áudio. Nos diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Amém, glória a Deus. A verdade prática, irmão André. Sim, nos diz a verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Amém, glória a Deus. A leitura bíblica em classe, nosso irmão Genilson, por gentileza. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 6, que nos diz: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Amém, glória a Deus. Irmão André Lira, nesse momento, fazendo a oração, iniciando nesta programação. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos ao teu nome. Queremos mais uma vez, Senhor, pedir a tua bênção, a tua graça, ó Pai, sobre nós, Senhor Deus, para podermos aqui falar, Senhor Deus, fazermos a apresentação do estudo da Tua Palavra. Abençoa também, Senhor Deus, cada um daqueles que estão acompanhando, ó Senhor Deus, os professores, os alunos, para que sejam instruídos, Senhor, na edificação da noiva do Teu Filho amado. Seja conosco, porque estas bênçãos te pedimos e em fé nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, dando continuidade ao estudo do Sermão do Monte, já estudamos os capítulos 5 e 6 de Mateus, e agora iremos iniciar o estudo do capítulo 7, lembrando sempre aos nossos professores, os professores, acerca dos objetivos a serem alcançados no decorrer da lição. O primeiro deles é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. O segundo objetivo é conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Terceiro objetivo é afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Tendo bem claro o entendimento acerca destes objetivos, vamos então para o estudo desta lição, que tem como texto base os 6 primeiros capítulos do livro de Mateus, do capítulo 7. Diácono Genilson Henrique, suas palavras introdutórias neste estudo. Graças a Deus. Então, nós vamos agora entrar para a reta final do Sermão do Monte, e agora o Senhor Jesus vai continuar tratando a respeito de alguns comportamentos que tinham naquela época, mas como diz o tema geral da nossa lição, nós como participantes do reino de Deus, nós temos a nossa própria maneira de proceder. E aqui o Senhor Jesus ele vai agora continuar tratando a respeito disso. Amém. Bom, André.
Pois é, o nosso Senhor ele vai falar mais especificamente agora, né, na nossa temática, sobre não julgueis para que não sejais julgados, na temática sendo cautelosos nas opiniões. E aí a gente precisa já, na nossa introdução, né, a própria lição ela nos instiga já mesmo a fazer esta autoanálise, né? Vamos analisar a nossa vida justamente pelas palavras do nosso Senhor Jesus em Mateus 7, na parte do verso 2, que ele é bem enfático, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, se a medida que eu utilizar será utilizada para mim mesmo, então, a primeira coisa, precisamos fazer esta autoanálise. E aproveitar, lembrar aqui, né, de Mateus também, que diz no seu verso, Mateus 7,5, diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, assim, vamos estudar a lição, né? E já dando essa deixa de primeira coisa, fazer esse exame, esse autoexame, porque para eu tirar a trave, né, o tronco do olho do meu irmão, eu preciso primeiro, desculpa, é o contrário, na verdade, para eu tirar primeiro o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave, né, um tronco dos meus olhos. Muito bem. E indo para o texto bíblico, né, indo agora para o primeiro tópico em si, nós iremos trabalhar os 2 primeiros versículos de Mateus 7, que diz justamente isto, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Essa é na Almeida Revista Corrigida. É interessante porque nós iremos encontrar a palavra, né, a palavra juízo, né? O juízo com que julgares sereis julgados. Na uma outra versão, né, vai dizer critério. O critério com que você julga, você vai ser julgado. E uma outra versão, né, bíblica, uma outra tradução vai dizer: o modo como você julga será julgado. E o padrão de medida utilizado, né, na medida vai ser utilizado também quando medirem você. Bom, e o tópico, né, vai se iniciar falando justamente sobre relacionamentos, né, aprendendo a se relacionar com os outros, porque esse texto, né, que Jesus vai falar, essa narrativa, se dá justamente no relacionamento, né, entre pessoas, né, no dia a dia, não é algo distante, é algo que acontece todos os dias e o tempo todo estamos emitindo, né, julgamentos, juízos acerca de outras pessoas. Irmão Genilson, aprendendo a se relacionar com os outros, né, e essa questão do julgar pode ser um problema, né, nesse relacionamento. É isso, exatamente. O comentador, ele, para introduzir esse assunto, ele vem falar a respeito da Igreja de Cristo e ele traz uma verdade, e essa verdade incontestável é que a Igreja de Cristo ela é composta de pessoas, seres humanos, e seres humanos imperfeitos. E esses seres humanos imperfeitos, eles vão se relacionar. E durante esse relacionamento, é claro, né, vai ter aí alguma divergência, vai ter aí alguma contrariedade, e a nossa lição, ela tem como tema, sendo cautelosos nas opiniões. Quando a gente vê exatamente o significado da palavra cautela, é precaução para evitar dano, transtorno ou perigo, cuidado, prudência. E uma pessoa prudente é uma pessoa que trabalha de maneira a evitar exatamente o dano, né? Ou a falha, então a questão do prejuízo. Então ele vem trazer essa questão do relacionamento, né, das pessoas, mas não um relacionamento em qualquer lugar, mas dentro da Igreja de Cristo. E a gente vai ver aqui que essa questão do julgamento, ela é fundamental exatamente para esse nosso bom relacionamento, como nós devemos fazer exatamente esse tipo de julgamento. E é interessante porque a gente vê, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né,
ele vai falar assim, para aquela igreja que nenhum dos dons, né, faltava a eles. E ao mesmo tempo também, logo adiante, ele vai dizer que há contendas, né, entre eles. Então, assim, somos seres humanos, somos imperfeitos, né, e nós precisamos saber lidar, né, com essas situações, com esses julgamentos. E um texto muito interessante de Lucas 6,36, né, já foi lido inicialmente, é que sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai, né, misericordioso, né? A misericórdia é algo que é muito importante, né, nesse relacionamento, né? Porque ninguém é perfeito, né? E precisamos, né, exercitar a misericórdia, irmão André. E o texto, logo, o primeiro versículo, logo de início diz, né? E é muito repetido, né? Acho que é um dos versículos, uma das falas de Jesus que é mais utilizada, uma das mais utilizadas é justamente essa. Olha, não julgueis, né? Não julgueis, não julgue, não fale acerca de Cicrano ou Beltrano, né? Então, e aí? É o segundo tópico, né? Ninguém deve ser julgado. Pois é, este versículo, ele é utilizado de uma maneira totalmente, muitas vezes, deturpada, no mundo afora, de tal forma que tudo as pessoas costumam dizer para justificar até erros. Não me julguem. E ainda, como é um versículo fácil de ser memorizado, não só, né, os nossos irmãos da Igreja de Cristo sabem esse versículo, mas as pessoas que não são da igreja se aproveitam e dizem, não me julgue, não me julgue. E aí a gente muitas vezes cai no erro de pensar que não devemos julgar nada. Ora, eu não vou julgar, porque a Bíblia diz, eu não devo julgar, e realmente está na Bíblia. E aí entra a questão, como ficam, por exemplo, os nossos juízes? Como ficam os magistrados? Eles podem julgar ou não podem julgar? Eu posso chegar diante de um juiz e falar, não, eu sou cristão e o senhor não pode julgar. Não faz sentido. E como ficaria este texto? Como fica, por exemplo, uma pessoa que vai ser disciplinada na igreja, né, pelo pastor por ter feito algo errado? Como ela ficaria? Ela chegaria para o pastor e falaria, por exemplo, a igreja, vocês não podem me disciplinar, vocês não podem me julgar o meu erro. Como que ficaria? Então, olha só, é uma pergunta, ninguém deve ser julgado? Ninguém deve ser julgado? Então, como que a gente responderia? Querido, as autoridades, no caso, os juízes, vou começar por eles, os juízes, eles são o quê? Instrumentos de Deus na terra. Seja uma pessoa que não professa fé, mas a carreira, né, as autoridades, eles são instrumentos de Deus para a justiça. Olha o que nos diz Romanos 13:3. Ele diz o seguinte, as autoridades são servos de Deus para o seu bem. As autoridades são servos de Deus para o bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, olha aí para os criminosos, é evidente que deve temer, pois elas têm poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Ou seja, eles podem julgar. Não é este versículo, então, o primeiro ponto, ele não vai contra a magistratura, ela não vai contra as autoridades que são, né, no mundo civil. E como fica com relação à igreja? Ora, a gente pode pegar e perceber que a disciplina na igreja, o critério de julgar questões eclesiásticas, ela é exigida nas Escrituras. Olha o que diz 1 Coríntios 5, o verso 11 ao 13. Palavras de Paulo, repreendendo a igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo, se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ou de fora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. O que está acontecendo? Nós temos um rapaz que, né, provavelmente ali ele está tendo relações sexuais com a sua madrasta, e a igreja está fazendo vista grossa, e Paulo está irritado. Não só com o malfeitor, com este rapaz, mas ele está irritado com a igreja por permitir. E ele repreende a igreja, vocês devem julgar,
vocês devem disciplinar. Ele diz: expulsem este malfeitor. Então, na igreja também nós não podemos utilizar esse versículo dizendo: não pode me julgar. Não, fica intocado, tá? Este versículo ele não se refere a essas questões, e nós vamos mergulhar conforme foi passando, nossos irmãos vão esclarecendo cada vez mais para que serve o não julgueis, né? Onde nós vamos colocar o não julgueis para que não sejais julgados. Muito bem, então dentro dessa perspectiva, irmão Genilson, vamos para o subtópico 3, que fala acerca do julgamento defendido por Jesus, Se não julgueis não significa isso que o irmão André explicou. Então o que significa mesmo este julgamento ensinado pelo Senhor Jesus? Muito bem, vamos, como o André falou aqui, mergulhar um pouco mais, eu trouxe aqui a definição da palavra julgar, no nosso dicionário da língua portuguesa, e o significado diz assim: tomar decisão sobre algo na qualidade de juiz. Ainda, decidir após reflexão, considerar. Ainda, pronunciar sentença, sentenciar, emitir parecer, opinião sobre algo, avaliar, considerar, ter certa ideia, opinião sobre o assunto. E o comentador, aqui na lição, o professor da Escola Bíblica Dominical, ele está muito bem assessorado, porque tendo a definição formal da nossa língua portuguesa, o comentador ele trouxe também aqui o significado na língua original, que é no caso no grego. Ele diz: olha, quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Quando o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo de número 1, não julgueis, Jesus está falando do juízo condenatório. Ele está falando aqui do juízo sem conhecimento de causa. Ele está falando aqui do juízo que a pessoa emite se colocando na condição de Deus para julgar determinada questão. Isso não quer dizer necessariamente, como falou aqui o nosso irmão André, que Jesus condenou a questão do julgar. Não, o próprio comentador vem trazer, dizendo: olha, o Senhor Jesus, em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, ele está exatamente fazendo isso, quando ele está colocando a posição dos escribas e fariseus e mostrando como, de fato, deve viver os súditos do reino de Deus, aqueles que vivem agora dentro do reino de Deus. Então, quando, irmão Adriano, o Senhor Jesus diz não julgueis, o Senhor Jesus está falando desse julgamento que acontecia naquela época pelos escribas e fariseus, esse julgamento seco, esse julgamento sem misericórdia, sem conhecimento de causa, apenas para incriminar. Nosso irmão André falou aqui a respeito dos magistrados, e a ideia desse julgamento aqui é nessa ideia de sentenciar. Isso não quer dizer necessariamente que agora está vetado para o crente julgar as causas. Não, muito pelo contrário. A gente vai ver aqui no decorrer da lição que o Senhor Jesus exatamente fez isso e ele vai nos orientar a fazer isso também. É necessário que um pastor dentro da igreja ele faça julgamentos, ele tome decisões em relação a determinado assunto, mas isso com conhecimento de causa, a fim de ajudar, a fim de recuperar, a fim de sarar. Como citou aqui o nosso irmão André, o apóstolo Paulo trouxe à tona aquele problema e a ideia era o quê? A ideia era exatamente curar, ajudar a igreja a se livrar desse problema que estava acontecendo para que a igreja de Cristo continuasse prosperando, assim como se deve ser. Muito bem. Naquele tempo, o julgamento dos fariseus era um julgamento que não visava a edificação, mas sim era altamente destrutivo, E pior ainda, o que agravava mais era porque eles condenavam os outros, sendo que eles mesmos tinham graves pecados, graves ofensas, e corrigindo os outros, estando em uma condição de pecado. Isso será tratado mais adiante, E o próprio comentarista também vai dizer assim: olha, o comentador vai dizer, o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, Então,
deve existir. Agora sim, a gente precisa ter ciência, né, e plena consciência de que somente Jesus, né, conhece o coração do homem, né? O problema muitas vezes é isso. Tem-se um fato, né, e a pessoa quer entrar, né, o julgador quer entrar no campo das intenções, né? Porque a intenção de fulano foi fazer assim, foi machucar, e às vezes nem sempre é aquela intenção, né? Exatamente. Às vezes as circunstâncias, como a gente já estudou em aulas anteriores, nos forçam a fazer determinadas coisas, né? E essa questão do não julgueis entra exatamente nisso, como o irmão Adriano está falando, né? Aconteceu tal situação, alguém já aponta e diz, olha, ele fez por causa disso. Fez né? porque quis. Não, fez o rapaz porque ele estava com raiva aí e tal. É esse tipo de julgamento que não pode acontecer. Por exemplo, alguém passa, não é? Passa e não lhe vê, né? Não lhe viu. Você conhece algum irmão. Não lhe viu, esse é o fato, né? Você falou com ele. Fulano, né? Irmão fulano, irmão José, né? Vamos usar esse exemplo. O irmão não lhe ouviu, né? Estava preocupado com alguma coisa e passou direto. Qual é o fato, né? Você cumprimentou e ele não retribuiu, não lhe viu, não ouviu nada. Alguém aí, daí podem surgir vários julgamentos, né? Fulano não, José não fala comigo, está irritado comigo. Não, alguém falou mal dele alguém falou mal de mim para ele, ou então ele, né, só quer ser. Então vem uma série, né, de julgamentos, né, precipitados dentro do campo da intenção, né? Que é um campo mais bem interior, né? Impõe muitos mal entendidos, né? Problemas em relacionamentos existem, né? Por conta desse julgamento precipitado, né? Exatamente. O segundo tópico vai falar sobre dizer que não devemos, né? Ou que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, irmão André, antes de olharmos para o outro, devemos olhar para nós mesmos, e aqui vamos fazer menção aos versículos 3, 4 e 5 do capítulo 7 que nós estamos estudando, que diz: e por que reparas tu no argueiro? Essa é a Almeida Revista Corrigida, que é a versão que nós utilizamos na nossa lição, não é? Porém, na Almeida Atualizada vai ser utilizar o termo cisco, né? Porque alguém pode ficar argueiro, que é argueiro, né? Então o cisco facilita, né? Pode facilitar o entendimento. Que está no olho do teu irmão e não vês a trave, ou viga, ou tronco, tábua, né? São outras palavras que podem ser traduzidas, né, no lugar de trave. Que está no teu olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro, aí o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aqui, né, nós precisamos fazer aqui uma observação nesta parte final do versículo 5, que diz assim: quando você primeiro deve tirar a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse cuidar, né, o cuidarás em tirar, vai significar justamente, então você verá claramente, né? É uma palavra que vai trazer esse sentido mais amplo, né? Primeiro, cura-te a ti mesmo, né? Tira essa trave do teu olho, então você vai ter clareza para poder julgar o outro. E aqui agora, né, após falar rapidamente acerca desses versículos, né, que são base para este tópico, né, os versículos 3, 4 e 5, nós iremos falar sobre o cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? Irmão André, existem vários juízos, né? E existem aqueles juízos que são exagerados. Não é bem aquilo, mas a pessoa exagera ali naquele juízo acerca de outra pessoa. Pois Isso gera um problema. Se nós observarmos bem o texto, a gente vai observar que o espírito do texto, a ideia do texto que nós estamos lendo, é um ataque direto aos fariseus.
Mas está aqui direto. Olha só, a impressão que se tem no fariseu é que misericórdia quero, mas severidade para ele, Senhor. Eu quero a misericórdia, mas severidade para os outros. Este texto ele fala de usar misericórdia, no caso de julgamento, de tirar a trave do olho. Este texto, primeiro que a gente vai observar é que o ato de tirar a trave mostra maior pecado maior erro, em quem está observando o cisco no olho de outra pessoa. Há maior peso, há maior erro em mim do que na outra pessoa. E a reprovação em ajudar o próximo, ela não é total. Ela é apenas limitada, ela é condicional. Tira primeiro. Você pode até querer ajudar, mas tira primeiro, te limpa, te ajeita primeiro, para você poder ir lá e querer ajudar a outra pessoa. Olha, observe só, novamente trazer o texto que diz o seguinte, é o Mateus 7,2 também, ó. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ora, quando nós associamos essa ideia com Mateus 23,4, que é a ideia dos fariseus, olha o que diz o texto, Mateus 23,4, que os fariseus eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. A ideia do texto é basicamente um ataque ao espírito farisaico que julga sem ter misericórdia. Ora, quando que eu vou ter misericórdia? Quando eu entendo que eu posso sofrer do mesmo erro, posso ser julgado pela mesma causa. Então Jesus diz, quando for julgar alguém, cuidado, porque você pode também ser julgado, e com a medida com que você medir, você será medido. O fariseu, ele colocava fardos pesados, de tal forma que as pessoas não conseguiam carregar, e Jesus diz, e vocês nem com o dedo querem movê-los, vocês não ajudam. Queridos, os fariseus, aqui é uma crítica, né, gente, serve, mas é uma crítica ao espírito farisaico. Eles eram críticos, hipócritas, os seus egos eram egos superiores. Olha que o próprio texto diz também, Mateus 7,5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, te ajeita primeiro. Olha a reprovação também de Jesus, de Mateus 23,13, que a aflição os espera, mestres da lei fariseus, hipócritas. Novamente ele faz a mesma expressão, hipócritas, que é a ideia de um ator. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, vocês mesmos não entram e não permitem que outros entrem. Ou seja, os fariseus eles são excelentes em ter um juízo exagerado sobre os outros. Não julgueis para que não sejais julgados. Ele tem uma continuação, que é qual? É o verso 2. A medida com que eu meço, eu vou ser medido. O que Jesus está dizendo? Use de misericórdia quando você for criticar, falar de alguém, se coloque na mesma situação. Muito bem. E dando continuidade, né, ao que o irmão André está falando, o comentador vai falar no subtópico 2 sobre a inconsistência daqueles que têm um espírito de crítica, né? Aqueles que estão o tempo todo criticando, o tempo todo julgando precipitadamente, e se estão como se fossem um patamar superior, né? Superior àqueles outros, né, irmão Genilson? Isso, exatamente. A palavra que vem exatamente fazer essa conexão mais uma vez é a palavra que o nosso irmão André utilizou, que foi exatamente o hipócrita, né? O que tem a ideia ali de um ator, e vai remeter exatamente os seus ouvintes às referências que eles tinham naquela época. E os escribas e fariseus faziam esse tipo de julgamento, e o Senhor Jesus está dizendo, olha, esse tipo de julgamento, ele não é para vocês, porque esse tipo de julgamento aí, esse julgamento seco, esse julgamento sem misericórdia, não faz parte daqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, quando o comentador traz aqui a inconsistência dos que possuem espírito de crítica, o espírito de crítica, eles, assim, o papel deles é criticar, é falar
mas eles não conhecem, na verdade, a real motivação da pessoa em fazer aquilo. Aqui no subtópico 2, o comentador traz o exemplo a respeito de Jesus, Mateus capítulo 8, João capítulo 8, aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, trouxeram até Jesus, Jesus disse, olha, aquele que estiver sem pecado, que atire contra ela a primeira pedra. Quando nós vamos ver também, Jesus, ele estava sentado com publicanos e pecadores, e exatamente esses que defendiam a lei, esses que estavam fazendo julgamentos, eles olhavam para essa atitude de Jesus e eles falavam, por que é que o mestre de vocês senta com publicanos e pecadores? Então, o julgamento deles é um julgamento de exclusão, é um julgamento de separação, como disse aqui o irmão Adriano, é de se sentir acima das outras pessoas. E o comentador traz ainda, em Lucas capítulo 18, né, versículo 9, nós já tratamos aqui em outras lições, que é exatamente a comparação de Jesus, do publicano e do fariseu. Os dois vão orar, e quando chegam diante de Deus, o fariseu começa a colocar as suas qualidades e desprezar as outras pessoas. E Jesus está dizendo, olha, esse tipo de julgamento não compete a vocês. Esse tipo de julgamento não faz parte daqueles que estão incluídos e inseridos no reino de Deus. E só para fechar aqui a minha fala, como disse o nosso irmão André, esses, né, que têm esse espírito de crítica constantemente, precisam exatamente atentar, né, para que aquilo que eles estão fazendo, Jesus disse no versículo de número 2, olha, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, também hão de medir a vós. Então é preciso tomar cuidado, exatamente, e fugir, sair desse tipo de situação. É verdade, e no relacionamento interpessoal, a tendência muitas vezes é justamente de julgar precipitadamente, né? É uma precipitação no ato do julgamento. Tem-se um fato e somos levados, né, todos nós, a um julgamento antecipado, precipitado, acerca de uma determinada situação, né? Às vezes o irmão, né, faltou está uma semana sem ir à igreja, né? A igreja. Aí chega um outro abençoado e diz, fulano de tal, e aí tu não é crente? Ou então assim, por que não veio mais, rapaz, tal, pensando que é frieza espiritual. O irmão disse assim, não, irmão, é que eu estava doente. Aí a pessoa fica, tá, desculpa aí e tal, né? Porque assim, alguém, esse é só um exemplo, né? Alguém emitindo um juízo precipitado, julgando, pensando que a pessoa não foi ao culto durante aquela semana, não foi à igreja, por conta de frieza espiritual, porque não quis, enquanto que poderia estar doente, né? Exatamente. E o professor, ele precisa se utilizar dessa lição exatamente para falar a respeito disso, porque o tema da lição é que nós tenhamos cautela, né, nas nossas opiniões. Então, nesse exemplo que o irmão Adriano colocou, é muito mais fácil chegar e dizer, meu irmão, eu senti falta de você durante essa semana, aconteceu alguma coisa, estava viajando, algum problema. Eu lembrei aqui também do nosso pastor presidente, né? Certa vez ele falou, dizendo assim, meus irmãos, vamos pensar bem dos nossos irmãos, né? O irmão faltou ao culto, pense que ele possa estar trabalhando, estar fazendo alguma coisa, porque a nossa tendência é sempre levar para esse lado do julgamento, né? Precipitado, e pensar mal, né? Marcou um compromisso para chegar a tal hora, a pessoa chegou atrasada, a gente já pensa mal, né? E o nosso pastor estava nos orientando, dizendo, vamos pensar bem a respeito dos nossos irmãos para a gente fugir dessa situação. Exatamente. Aqui nós temos que ter o cuidado, né, com os extremos. Um extremo é aquele espírito crítico constante o tempo todo, não é? Se precipitando do julgamento, né, formulando julgamentos precipitados, e um outro extremo seria justamente não ligar. Não julgo, quem julga é Deus. Aí ignora os erros, ignora as falhas, né, e há a necessidade. Aqui fala-se de auxílio, né? Aqui no final está falando de ajuda, do ato de ajudar outra pessoa, mas para ajudar a outra é necessário
que nós estejamos, né, em condições de poder ajudar. O último subtópico desse segundo tópico vai falar justamente assim, irmão André, o que fazer então para não julgarmos precipitadamente os outros? Pois é, a solução para não julgarmos precipitadamente os outros é basicamente nos colocarmos na mesma situação. Com a medida com que medirmos, seremos medidos. Eu preciso me colocar na mesma situação. Ora, eu não quero. Quando nós pensamos mal dos outros, e eu vou pegar o mesmo exemplo, por que fulano não veio para o culto? Faltou porque estava com preguiça. E atribuir julgamentos precipitados e maldosos, eu estou falando mais de mim do que dele. Ora, eu estou dizendo que se eu fosse ele, eu faltaria por causa disso e disso. Ou seja, os julgamentos partem de pressuposto de análise suas próprias. Então, o que nós precisamos? É compaixão. Ora, se eu estivesse no lugar dele, eu não queria que ninguém me julgasse de tal e tal forma. E volta a questão do fariseu. O fariseu é um peso muito grande. E nós não podemos usar um julgamento desses, não. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos que foram perdoados. Ora, nós fomos perdoados, então nós agora, o nosso espírito é de quê? É de misericórdia, é de perdão. Perdoados para quê? Para perdoar. Nós não somos juízes. Ora, o nosso juiz, quem é o juiz de toda a terra? É Deus. Ele deixa isso claro, que Ele é o juiz de toda a terra. E Ele é o justo juiz. Então, para que nós não caiamos neste erro, precisamos ter compaixão. A palavra compaixão, que é se colocar no lugar, ela responde muito bem aqui essa pergunta, que é o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros, ter compaixão. Porque o que você não quer que aconteça com você, você não vai fazer aos outros. E outro ponto é não ter 2 pesos e 2 medidas. É muito fácil nós colocarmos um peso muito forte sobre outras pessoas, eu vou botar aqui outras famílias e falar, por exemplo, dos filhos, da esposa, do marido, de quem for, falar, não, foi isso e foi aquilo, e quando vão tocar nos seus filhos, na sua família, falam, não, com os meus não, o meu, e quer passar a mão, muitas vezes em alguns momentos que precisam ser julgados. A filha da fulana, da irmã não presta, mas a minha é a santa. E sendo que muitas vezes a sua filha precisa de uma correção, mas você não vai lá e julga a causa. Usa o quê? 2 pesos e 2 medidas. Não somos desses. Não somos desses. Nós temos que ter um peso e uma medida. A nossa balança ela é alinhada. Como? Com o reino do céu. Nós precisamos nos colocar. É o espírito de compaixão e a gente consegue responder muito bem essa pergunta, que é o que fazer, né, para a gente não julgar precipitadamente. E ainda que a gente tenha os dados, eu gostaria de tocar nesse ponto, que ainda que a gente tenha as informações, mas não é para ser desproporcional. Não pode ser desproporcional. Não pode tirar a misericórdia. Eu tenho todas as informações, está na hora de julgar. Já sei do caso todo, vou julgar, mas eu preciso ser uma justiça reta, precisa ser uma justiça ainda com misericórdia. Eu preciso me colocar lá. Precisa ser julgado muitas vezes, mas eu preciso entender como seria se fosse comigo. Isso, precisa ter um caráter perdoador, né? Sim. Entendendo que essas situações interferem diretamente em nossos relacionamentos, né? E em nosso relacionamento com a Igreja de Cristo, né? E interessante isso que o nosso irmão André falou, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? E a gente quer se colocar no lugar de fazer, né? Como ele falou, a questão de 2 pesos e 2 medidas. Às vezes queremos tratar certas pessoas de uma maneira, outros de outra maneira, né? Em relação, como já foi falado aqui, fazer vista grossa, ver algumas questões, mas o juízo ele tem que ser de acordo com a palavra de Deus, segundo a reta justiça, né? Precisamos buscar ser justos em tudo aquilo que fazemos, né? Principalmente em nossos julgamentos. No Antigo Testamento, né, lá
quando a nação de Israel está sendo formada e várias instruções são dadas, dentre as instruções dadas aos juízes, né, fala de equidade, fala de justiça, e que não deveriam inclinar-se nem para favorecer o rico, nem também o pobre. Tem que ser justo, equilibrado. Né? É a mesma medida como o irmão André falou. E é interessante esse texto, porque nem para o pobre, nem favorecer o rico, nem o pobre. Muitas vezes a gente não vou favorecer o pobre, mas está errado essa medida ainda. Sim. Principalmente hoje em dia, né, que é a ideia, né, da sociedade, não, porque são menos favorecidos e os ricos estão numa condição melhor. No próximo trimestre a gente vai tratar mais a fundo a questão desses assuntos, mas somos tendenciosos a exatamente caminhar por aí. E a lei de Cristo, né, a lei do amor, ela é muito importante nessa questão, nesse julgamento, né, nesse tratar do próximo. Porque aqui a questão do julgamento ela está acontecendo assim dentro desse contexto relacional, né, digamos assim, em que há uma pessoa que tem de fato uma dificuldade, está mesmo errada, alguém que está com cisco no olho, né, que é uma falha, é um pecado que tem, porém aquele que vai querer tirar o cisco do olho do outro tem uma trave no seu olho, tem um problema, um pecado ainda maior, então aquilo dali impede de corrigir outro, de ajudar a outra pessoa. Então, para ajudar a outra, eu primeiro preciso, né, ser curado. Para curar o outro, eu preciso primeiramente ser curado. E em Gálatas 6, os 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas e vai dizer assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então, você que é espiritual, exerça a sua espiritualidade ajudando, sendo misericordioso com o próximo, né? Não é porque eu sou mais espiritual, vou humilhar o outro irmão porque ele é fraco na fé e julga e condena e passa logo a sentença, né? Porque essa é a ideia, né, de sentenciar logo a pessoa. E isso é um ponto, quando nós falamos em misericórdia, não é isentar do julgamento e da penalidade. Sim. É a ideia de proporcionalizar como deve ser feito. Que as pessoas podem pensar, não, vou usar de misericórdia no meu julgamento. Ora, um juiz ele pode ser justo, mas mesmo assim ele precisa condenar. Ele precisa. Sim. Aí vem o último versículo, né? A gente pode ir logo, né? O último versículo que está sendo estudado, né? Que vai falar justamente nessa perspectiva, né? Olha, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se vos despedacem. Agora sim, tudo bem, não devo julgar, mas também não quer dizer assim, não devo julgar precipitadamente, não quer dizer também que eu não vou mais emitir nenhum tipo de juízo, porque vai existir, como o André já falou, o irmão Genício falou, dentro da igreja vai ter julgamento. Se alguém vai ser disciplinado é porque houve, né, todo um procedimento de análise de fatos, né, chegou-se a uma conclusão, houve sim um julgamento nesse sentido, né? Não de um julgamento precipitado, não de um julgamento hipócrita, que é isso que o Senhor Jesus está condenando, né? Porque se não existe nenhum tipo de, aí já é um outro extremo, vai ser como o texto aqui está dizendo, olha, é como alguém que não tem noção, né? A pessoa vai jogar o que é santo, ou coisas santas, né, na tradução aqui, e esse santo, coisas santas, pode ser a carne do sacrifício, né, a carne do sacrifício, sacerdote, né, fez o sacrifício, a outra parte para os membros, né, da família dos sacerdotes, mas aí você não pode jogar o que é santo, porque a carne é santa, ela deve ser consumida por pessoas que estejam santificadas nesta posição. Não pode se jogar algo que é impuro, né? Jogar aos cães algo que é puro, e as pérolas, né, que são preciosas, aos porcos. E eu acho interessante que tem um comentarista que ele vai dizer assim, que ao analisar essa última parte, ele vai dizer, para que os porcos não as pisem e voltando-se vos despedacem.
geralmente a gente aplica o porco, né? Pisando e se voltando contra a pessoa. E tem um exegeta que ele vai dizer assim, que ele vai trazer na primeira parte os porcos pisando as pérolas e na segunda parte os cães se voltando contra a pessoa, mordendo. E quem, né, já passou por essa situação, passou pela rua, viu um cachorro lá, né, cachorro de rua, olhando para você, intimidando, querendo, né, lhe morder. Isso é próprio de um cão, né? Porco não é comum fazer isso. Então ele faz essa analogia. Isso, exatamente. E o Senhor Jesus, quando ele fala a respeito disso, ele vai trazer exatamente as atitudes das pessoas comparadas comparadas exatamente a isso, né? É interessante porque o Senhor Jesus, da maneira como ele fala, da maneira como ele explica, ele eleva completamente o nível, né? Enquanto todos estão aqui no nível somente da aparência, estão aqui somente no nível daquilo que eles conseguem enxergar e conseguem medir, Jesus disse, não, vocês têm que ir além. Nós temos um texto aqui, que inclusive o Senhor Jesus, agora, enquanto em Mateus capítulo 7, versículo 1, ele diz, não julgueis, em João capítulo 7, versículo de número 24, ele diz, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Quando ele fala que não julguem segundo a aparência, ele está dizendo, olha, vocês não podem fazer esse tipo de julgamento que eu falei lá em Mateus capítulo 7, versículo 1. Agora, com conhecimento de causa, sabendo aquilo que está acontecendo, vocês podem sim emitir a opinião e dar a orientação correta para aquele tipo de situação. E esse julgamento, ele visa a edificação, ele visa a correção, né, visa o bem do outro, porque quando você tira, ele vai dizer, quando você tira a trave do seu olho, você vai poder ter condições, vai ver claramente, porque imagina, um cisco já incomoda, entra assim, uma hipérbole, né, um exagero, né, e nesse exagero a pessoa lembra, né, é interessante a metodologia utilizada pelo Senhor Jesus. Se você está com uma trave, se um cisco já incomoda, imagina uma trave, não é um exagero, né? Mas é muito interessante isso, porque marca a gente, né? Então, se eu não tenho condições de... se eu estou com uma trave no meu olho, eu não tenho condições de ajudar outra pessoa. Então, primeiro eu preciso ser tratado para depois ser tratado o outro, e o amor deve existir, né, nesta relação. Bom, o terceiro tópico vai falar sobre e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, né? Deus é severo ou não, né? Porque o texto bíblico vai falar de severidade e também de bondade. Irmão Genilson, né? Fale-nos então, por gentileza, Deus é severo, né? Estamos falando de julgamento, né? E fala-se também de severidade. Tem-se o juiz, né, como aquela figura, né, daquela pessoa implacável, tirando, né, nesse preço. Nós estamos tratando aqui exatamente, mostrando que nós devemos ir pelo caminho da compaixão, pelo caminho da misericórdia. Mas entendendo, como falou aqui o nosso irmão André, que apesar de ser misericordioso, se uma pessoa cometeu determinada falha, cometeu determinado erro, ela precisa pagar por conta desse erro. Quando nós vamos trazer essa situação para Deus, e o comentador vem falar aqui a respeito da severidade de Deus, não é que Deus seja como nós, né, que nos iramos, né, e tomamos atitudes impensadas, e depois, quando alguém disse assim, olha, foi muito exagerado aquilo lá, não é porque eu estava com cabeça quente, alguma coisa assim do tipo, né? E a pessoa às vezes até se arrepende porque realmente estava com a cabeça quente naquele momento, mas Deus não. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, ele é um julgamento consciente, de acordo com a sua justiça, exatamente para acabar com o pecado e punir aquele que merece ser punido. Ele traz aqui um texto de Romanos 3,23, que todos nós conhecemos, né, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por causa do pecado, há um afastamento de Deus. E Deus, ele não abre mão da sua palavra.
Então, quando vem falar a respeito da severidade de Deus, aponta para essa justiça que Deus exerce por conta do pecado. Um outro texto bastante interessante, porque alguém, de maneira equivocada, irmão André, irmão Adriano, olham para Deus e dizem assim, não, Deus é incapaz de condenar. Como é que Deus vai mandar as pessoas para o inferno? Como é que Deus vai, assim, ele fazer? Não é bom. Ele não é bom, ele não é amor. Mas observe o que diz Romanos 6, 23. Diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a gente vai ver esse texto se repetindo, a mesma essência, em João capítulo 3, versículo 16, versículo 17, no versículo de número 18, que aponta para quê? Aponta para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é o ideal de Deus para nós, que é o quê? Que é a vida eterna na sua presença. Agora, uma vez que nós pecamos, nos afastamos de Deus e deliberadamente queremos continuar nessa situação, Deus está dizendo, olha, a consequência de vocês é a morte, a consequência de vocês é o inferno. Então, essa severidade de Deus aponta para essa reta justiça dele. E alguém pode olhar e dizer, não, mas então não está errado Deus mandar a pessoa, condenar a pessoa dessa forma? De maneira nenhuma, até porque ele já provou que nos ama e ele deu a condição. Olha, a condição para vocês serem salvos é confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, todavia, se vocês não quiserem, ele diz aqui em Romanos 6, 23, o salário, o pagamento, a retribuição por causa do pecado é a morte. Existem as leis, né, são bem claras, né, são bem claras. A obediência possui suas consequências e a desobediência também. Então, desde o início, Deus está deixando bem claro, né? Deixa as leis bem claras, bem nítidas, bem transparentes. E assim o homem vai, né, decidir e vai ser julgado, né? E é julgado conforme essa lei. Irmão André, agora o exemplo de Davi, né? O fechamento, né? Sim, e irmão Genius também. Vai falar sobre, nós não falamos no início, né? E vamos agora falar, né? Já fechando, falando sobre o exemplo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus, pecou, né? Pecou. Bastante interessante que a Bíblia não esconde, né? Não omite. A Bíblia, ela mostra os homens de Deus com suas qualidades, também com os seus defeitos. Daí vai mostrar o pecado de Davi, que ele adulterou, cometeu um homicídio, e Deus tratou com ele, né? A história de Davi, ela é bem conhecida. E alguns poderiam pensar que Deus encobriria o pecado ali do jovem, né, de Davi, do homem segundo o seu coração. Sim. Como fica Deus julgando o homem segundo o seu próprio coração? A Bíblia, a veracidade bíblica, ela é tida também por causa que ela mostra até os erros de homens grandes. E aí é o caso lamentável de Davi. Mas nós precisamos também entender que Deus, ele é justo. Alguns pais podem ter a noção equivocada de que corrigir é sinônimo de não amar, o que é errado. Ora, Deus, como já foi colocado, fala nosso diácono, nosso irmão aqui também, Genilson, Deus, ele nos ama. Uma mãe, quando está a castigar a sua filha, o seu filho, né, a Bíblia utiliza a expressão vara, tudo com sua proporção, mas utiliza ali, e é necessário. Ora, se a gente perguntasse para a jovem, que é o caso que nós estamos colocando, olha, naquele momento ali, tua mãe deixou de gostar de você, no momento lá da surra, que a sua mãe estava lhe disciplinando, porque você fez o que era errado, fez isso e aquilo, ela vai dizer assim, minha mãe, no calor do momento, minha mãe não me ama. Mas se você fizer uma entrevista com a mãe dela, ela vai dizer assim, enquanto eu estava batendo, o meu amor era constante. Enquanto eu estava disciplinando, o meu amor, ele permanecia. A gente tem essa ideia de que no momento do castigo é sem amor,
Não, olha, o nosso Deus, ele precisa, né, disciplinar. Nós temos, existe essa necessidade. Eu gostaria de trazer o texto de Hebreus 12, 7 a 11, que diz o seguinte: olha as palavras de Hebreus, elas são fortes. Segurem-se. Se suportais a correção, né, o julgamento, Deus corrigindo, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha aí, Davi é filho de Deus, precisa o quê? Corrigir. Mas se estáis sem disciplina, como alguns pais podem pensar, algumas pessoas podem pensar que o ideal é, não precisa corrigir, deixa, é nas palavras apenas, muitas vezes, sem se utilizar até do método bíblico. Não, deixa sem disciplina, da qual todos fomos feitos participantes. Olha o que a Bíblia diz: sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, é dever dos pais nos corrigirem, e nós, como até os antigos dizem, conforme os nossos pais, eles nos castigavam até mais para o nosso bem, para nos alinhar, e nós os reverenciamos. Não é porque nós fomos fustigados que nós deixamos de amar, nós amamos os nossos pais pelo que eles nos fizeram. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este está falando de nosso Deus. Deus nos corrige para quê? Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, olha, toda correção ao presente não parece ser de alegria, a correção parece ser de tristeza. Mas, queridos, depois ela produz um fruto pacífico, de justiça, e no caso é nos exercitados por elas. Precisamos ser exercitados. Davi precisou ser exercitado no quê? Na correção, na justiça. Nós precisamos, não é amor não julgar, não é amor não corrigir. Amor é corrigir, amor é colocar no caminho no qual? No caminho do nosso Senhor. As pessoas citam, não julgueis para que não sejais julgados. Eles deveriam citar muito também em João 7,24, julgai segundo a reta justiça de Deus, né? Deviam falar mais isso, mais vezes, mas citar mais vezes, porque a boca dos nossos irmãos é não me julgue, não me julgue, e os irmãos já deveriam falar assim: eu posso julgar, mas como que pode me julgar? Pela reta justiça, pela Bíblia Sagrada. Nós precisamos, né, irmão Adriano? Sim, e Deus, ele vai utilizar-se dos seus servos para essa correção, né, em amor, e é o caso de Davi que vai usar, né, o profeta Natã, né, no capítulo 12 de 2 Samuel. Natã, né, vai ao encontro de Davi e vai explicar a ele uma situação, e Davi está na posição de julgador, né, rei, e ele vai julgar esta causa, e Natã ele vai trazer essa situação. No versículo 1, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico era muitíssimo rico, tinha muitas ovelhas, resumindo, é isso, certo? O pobre só tinha consigo não tinha nenhuma, né? Não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Não havia um vínculo afetivo, né? Então não era simplesmente uma propriedade do pobre, do homem mais pobre, do homem pobre, aquele ser, né? Aquele animal, mas havia um vínculo afetivo. E ele vai dizer, olha, e vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o rico, em vez de tirar das suas vacas, das suas ovelhas, foi pegar justamente aquela cordeira lá do homem pobre, né, para fazer aquele alimento para oferecer para o viajante. Então Davi, quando ouve nessa situação, ele fica irado. A Bíblia vai dizer, versículo 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. É digno de quê? De morte.
e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí agora vem no versículo 7, né? Vem assim, é cirúrgico, né? É o corte, assim, é o choque que é dado em Davi. Então Natan vai dizer: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí começa, né, Deus começa a falar a Davi, né? Então, irmão Genilson, é interessante a forma como Deus vai usar, né, para tratar com Davi. Vai fazer com que, através de Natan, que Davi fique numa posição de julgador, e ele foi bastante severo, né, no seu julgamento. Isso, exatamente. Assim, esse exemplo é perfeito porque ele se encaixa perfeitamente naquilo que o Senhor Jesus falou, né? O Senhor Jesus disse: olha, como é que tu vai tirar o cisco do olho do outro, né? Se tem uma trave no teu. E Davi estava com uma trave nos olhos, né? Pecou contra o Senhor, escondeu o pecado. Quando nós vamos olhar aqui a história, assim, mais de um ano, né? Provavelmente aqui mais de um ano, porque depois nós vamos ver que a criança já tinha nascido. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Davi, na condição em que ele estava, com a trave nos seus olhos, ele não teve misericórdia. Pelo contrário, ele disse assim: olha, esse homem é digno de morte, porque ele não se compadeceu, ou ele não agiu com misericórdia. E reflete tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque ele, quando cometeu os pecados lá atrás, ele também não agiu com misericórdia. Ele não confessou o seu pecado, ele não teve humildade para reconhecer que errou e foi se humilhar diante de Deus. Mas ele então deu exatamente o julgamento, o parecer que Jesus estava condenando, que é o quê? Que é o julgamento tão somente para acusar, o julgamento que não edificava, o julgamento para condenar. E ele condenando, né, aquele homem, condenando aquele homem rico, não sabia ele que ele estava condenando a si próprio. Então, ele teria que ter tirado a trave do seu olho para poder, como disse o irmão Adriano, olhar com clareza, olhar a situação, ver as palavras do profeta e dizer: peraí, essa história reflete aquilo que eu estou vivendo, reflete aquilo que eu fiz, e então poder sair dessa situação sem essa condenação terrível que veio após ele, né? A condenação que o Senhor Deus vai falar através do próprio profeta aqui para a vida dele, que é uma coisa terrível. Então nós precisamos fugir dessa situação e todos os dias rogando a misericórdia de Deus para que nós tenhamos exatamente essa compaixão, essa misericórdia, avaliar uma situação, como já falou o nosso irmão André, o nosso irmão Adriano, olhar com um olhar de misericórdia, procurando entender e não dar um julgamento, um parecer ríspido com o nosso coração e os nossos olhos fechados. Muito bem, né? Estudamos, né? Vimos aqui lições preciosíssimas, falando sobre a cautela, né, nas opiniões, no julgamento. E agora, né, estamos na final, na parte conclusiva. Irmão André, suas palavras, né, conclusivas neste momento. Para os professores, né, explicarem, não permitirem que este texto, não julgueis, não se torne uma forma de calar a igreja, né, de amordaçar a igreja para ela não falar a verdade, né, que coloque as coisas nos seus devidos lugares, tá? Que entenda que julgar não julgueis, é a ideia de você ter que julgar, mas no final das contas é uso da misericórdia, que pecado é pecado, que o mundo não pode ficar por aí, a torta e a direita, se justificando, e o pior é feio, o mundo utilizando texto bíblico, né, contra o cristão, e o cristão é mesmo, né, é feio. Aí você vai lá e dá uma aula de Bíblia e diz: eu posso, Deus é justo, pecado é pecado, e você não vai para o céu. Por quê? Porque a Bíblia que está dizendo, está julgando o quê? Não sou eu, é a Bíblia.
A Bíblia de Deus está dizendo. Então, assim, que nós possamos entender, nos edificar, crescer. É bom conhecer justamente para esse momento, para você poder, num momento como esse, né, não ficar calado. E que Deus, né, Ele continue nos abençoando, que possamos ter cada vez mais entendimento da sua palavra. Amém. Rogenilson. Graças a Deus. Então, continuando aqui aquilo que o irmão André falou, nós estamos aqui com a reta justiça, né? Com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz aqui o nosso comentador, ele é o nosso manual de ética, como nós devemos viver. Então, assim, se nós, né, a gente pega a Bíblia como um espelho, se nós estamos vivendo de maneira contrária à Bíblia, nós precisamos ser corrigidos. E cabe a cada um de nós exatamente emitir esse julgamento de acordo com a palavra de Deus. Se um amigo nosso, se um irmão que está trabalhando conosco, que está na classe, que está vivendo contrário à Bíblia Sagrada, cabe a nós dar o direcionamento e mostrar para ele biblicamente, com amor, com misericórdia, dizer: meu irmão, você está de acordo com a palavra de Deus errado, e você precisa corrigir essa situação bem aqui, né? E nós vamos estar fazendo então o julgamento da maneira correta, e a Bíblia Sagrada diz que se a gente corrigir o sábio, ele vai se tornar ainda mais sábio, né? Alguns dizem assim: não, eu não vou falar nada porque pode ficar com raiva de mim. A Bíblia vai dizer também que o tolo ouve a repreensão e ele faz o quê? Ele fica com raiva daquele que o repreendeu. Mas o sábio, ele vai ouvir a repreensão e vai dizer: realmente eu preciso melhorar nessa situação. Então isso nos dá segurança exatamente para fazer assim, para emitir esse julgamento de acordo com a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus, né? Lição preciosíssima aos nossos corações. Queremos agradecer a você, né, que esteve conosco durante estes minutos de estudo bíblico, desejando, né, rogando a Deus que Deus abençoe você que é professor, né, que Deus continue lhe dando graça, que você continue se dedicando no ensino, e você, aluno, né, que Deus continue lhe abençoando ricamente, né, nesta busca pelo conhecimento de Deus. Vamos orar neste momento, encerrando. Pai bendito, graças te damos, ó Deus, por este momento, por tudo que o Senhor tem ensinado aos nossos corações. Pai bendito, te damos graças, ó Deus, pela vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, que estudaram conosco a Tua palavra. Ser com todos eles, ajudando a todos nós, ó Pai amado, a sermos, ó Pai amado, mais cuidadosos, ó Deus amado, no trato com os nossos irmãos, e assim, Pai, venhamos crescer cada vez mais para a glória do Teu nome, conforme a Tua palavra, que tem sido ensinada semanalmente, diariamente. Ó Santo e poderoso Deus, continua abençoando todo este programa, ó Deus, toda esta mesa, ó Pai amado, bem como, Deus, toda a equipe da mídia que tem participado, Pai, ativamente deste trabalho. Rogamos a Ti também em favor do pastor Luiz Rios dos Santos, nosso pastor presidente. Continua ajudando o Teu servo em tudo, ó Pai amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando, e até a próxima semana, com o favor de Deus.